Olá pessoal, então agora a gente vai aqui descobrir a porcentagem. No estudo anterior a gente tinha a porcentagem e queria saber quantos reais isso valia. Agora a gente já sabe quantos reais vale e quer saber que esses reais correspondem a quantos por cento. É isso que a gente vai fazer neste vídeo. Então vamos ler aqui, ó. Na venda de um par de tênis de R$ 300, um vendedor obteve uma comissão de R$ 24. E aqui de amarelo vem a pergunta, né? Quantos por cento ele recebeu de comissão por essa venda? Se a gente não sabe a porcentagem, a gente faz uma fração. E o que vai na parte de baixo da fração? Na parte de baixo da fração vai o total. Como assim, professor, total? Total aqui no caso, ó, o tênis, ele valia R$ 300. Então eu vou colocar aqui o total do valor do tênis, que é R$ 300. E na parte de cima, o que a gente coloca na parte de cima? Na parte de cima a gente coloca aquilo que eu quero saber. Na parte de cima é o que eu quero. E o que eu quero saber? Eu quero saber aqui, ó, da minha comissão. Quero saber da minha comissão, que foi de R$ 24. Tá aqui, ó. Entendeu como é que monta a conta? Se você não sabe a porcentagem, você faz uma fração. Embaixo é o total e em cima é o que eu quero saber. Beleza? E como é que faz isso aqui, ó? Para a gente chegar numa porcentagem aqui, a gente tem que fazer com que a parte de baixo, o nosso denominador, ele seja igual a 100, né? Por que igual a 100? Porque é porcentagem, por 100, ok? E aí você vai pensar o seguinte, existe alguma forma assim fácil, utilizando o número inteiro, um número que não seja quebrado, que não seja decimal, em que o 300 vire facilmente 100? E a resposta é sim, né? Se eu pegar o 300 e dividir por 3, se eu fizer essa conta aqui, ó, 300 dividido por 3, o resultado disso aqui dá 100, tá? Então eu posso fazer isso. Lembrando que se eu for fazer alguma alteração multiplicando ou dividindo uma fração, o que eu fizer no andar de baixo, no denominador, eu tenho que fazer no andar de cima, tá? Então só colocar um pouquinho aqui para baixo. Se eu dividir a parte de baixo por 3, a parte de cima eu também divido por 3. E aí a gente vai fazer 24 dividido por 3, 24 dividido por 3. Olhe na tabuada do 3, você vai encontrar lá o número 8. Então aqui, pessoal, 8 é a nossa resposta, tá? E como é que eu leio isso aqui? 8 por 100, 8%. Então este vendedor recebeu 8% de desconto. Agora imagine que você tivesse 24 sobre 300 e 300 não fosse um valor que virasse 100 facilmente. O que você ia fazer? A gente pega aqui a fração e transforma numa conta de dividir, tá? Conta de dividir. Como assim conta de dividir? Quem está no andar de baixo, você vai colocar na chave. E quem está no andar de cima, você coloca fora da chave, tá legal? Muito bem. E aí, a porcentagem que a gente achou aqui em cima está no formato de fração. Se eu fizer dessa outra forma aqui, eu vou achar a porcentagem no formato decimal, beleza? Mas vai ser a mesma coisa. Vamos fazer essa conta aqui só para te mostrar. Então, o 4 é unidade, o 2 é dezena. Começando sempre a divisão pelo lado esquerdo, 2 é menor que 300. Se o número é menor do que a chave, você pede ajuda e vira 24. 24 o quê? 24 unidades. Se eu vou dividir unidades, o resultado vai ser unidades. E aí você procura na tabuada do 300 o resultado 24. Existe 300 vezes alguma coisa que dá 24? Não existe, né? O que temos aqui é 300 vezes 0, que dá 0,
e 300 vezes 1, que dá 300, tá? Eu posso utilizar aqui essa linha que tem um 300? Não posso, por quê? Porque 300 é maior que 24 e não pode ser maior. Então eu utilizo a linha de cima, que é 300 vezes 0. Esse 0 vai embaixo do 24 e esse outro 0 vai aqui no nosso resultado, na unidade. 24 menos 0 dá 24. E aí você vai se lembrar que 24 é a mesma coisa que 24,0. Não muda nada. Então quer dizer que eu posso acrescentar um 0,0 aqui do nada. Colocando um 0,0 aqui, esse 0,0, como se chama esse zero? Esse zero se chama décimo. Então a gente vai descer o décimo e toda vez que a gente desce, a gente junta com o resto e divide. Agora, procura na tabuada do 300 o resultado 240. Tá achando? Não tá, né? 300 não pode porque é maior que 240. Então, mais uma vez, teremos que usar a linha de cima aqui do 300 vezes 0. Esse 240 é 240 o quê? 240 décimos, porque utilizamos aqui a casinha do décimo. Se eu vou dividir décimos, o resultado será décimo. Então, esse zero vai debaixo do 240 e esse outro zero vai no resultado. 240 menos 0, 240. E para a gente continuar essa conta, a gente pode inserir um novo zero aqui, que se chama centésimo. Então a gente desce o centésimo e toda vez que a gente desce, a gente junta com o resto e divide. Esse 2.400 que foi formado é 2.400 o quê? 2.400 centésimos. Se eu vou dividir centésimos, o resultado é centésimos. Procure na tabuada do 300 o resultado 2.400. Você vai ver que é 300 vezes 8, né? Isso aqui a gente pode fazer uma adaptação da tabuada do 3, né? 3 vezes 8, 24. E aí você ainda insere esses dois zeros aqui, tá legal? Esse 2.400 vai embaixo do nosso 2.400 e esse 8 vai na resposta. 2.400 menos 2.400 dá 0 e temos aqui a porcentagem no formato decimal, né? 8 centésimos é 8%. Tá legal? Obrigado e até a próxima.